A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 3, ele diz: E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Muitas pessoas têm se escandalizado em nossos dias, ao olharem para pregadores e pregadoras, olharem para denominações religiosas e perceberem que tudo está sendo negociado. Virou um negócio. Virou um negócio. E um negócio altamente lucrativo. O que nos alegra, querido irmão, querida irmã, amigo, que talvez não seja evangélico, mas está assistindo a este vídeo. O que nos alegra é que a palavra do Senhor nosso Deus, há cerca de 2000 anos atrás, já nos avisava a respeito deste período, a respeito deste tempo e deste comportamento. Comportamento este que muitos líderes estão tendo, mas que também parte do povo que se diz evangélico é responsável. Por quê? Porque se existem estes líderes que agem desta maneira, é porque existe o povo que os apoia. Existe o povo que os segue, mesmo sabendo que está errado. Ora, o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Sabe por que existe o falso profeta? Porque existem as pessoas que consomem, que ouvem, que apoiam as suas falsas profecias. Não é muito diferente. Eu vou fazer uma comparação para você entender. Só existe o ladrão porque existe quem compra o produto roubado. Só existe o mercenário, o falso profeta, o malandro, que usa-se da religião para ganhar dinheiro, porque existem as pessoas que os seguem. Então, o falso profeta, ele tem um peso de responsabilidade, tanto que o apóstolo Pedro diz que sobre os quais virá o juízo, a sentença, e a sua perdição não dormita. Irão se perder se continuar agindo assim. Eles têm a responsabilidade deles, mas o povo que os segue também tem a sua responsabilidade, porque a verdade está sendo pregada também. Do mesmo jeito que a mentira é pregada, a verdade também é. Mas estas pessoas estão preferindo a mentira. Estão preferindo seguir os falsos profetas. Estas pessoas estão preferindo dar ouvido aos lobos. E os lobos não têm misericórdia do rebanho. Eles exploram o rebanho ao máximo possível. E mais uma vez eu repito, eu me alegro. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não omite esta possibilidade e esta verdade. Há 2000 anos, a palavra de Deus vem exortando que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. Que nós devemos ter cuidado com aqueles que a Bíblia chama de lobo. Ora, o apóstolo São Paulo, falando à igreja em Éfeso, no capítulo 20 de Atos, no versículo de número 29, ele diz: Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Lobos cruéis, que não perdoam o rebanho. E este momento profetizado pelos apóstolos, pelos servos de Deus, está se concretizando em nossos dias. A maioria dos líderes religiosos hoje é lobo, é falso profeta, é mercenário. Está pregando mentiras,
está enganando o povo, está tirando proveito do povo, a maioria, não é a minoria, não, a maioria. Isso sem falar na questão das corporações. Igrejas que são hoje verdadeiras corporações, que têm matriz, que têm uma sede, que as filiais, as congregações filiais precisam mandar uma alta porcentagem para ajudar a sustentar a corporação, retirando do local aonde o povo está recursos que poderiam ser usados para beneficiar o povo local e enviando. E não existe assim uma clareza na prestação de contas. Não existe uma clareza sobre aonde aquele recurso vai ser investido. Se é um investimento realmente necessário, eficiente e eficaz, ou se é um investimento em luxo, se é um investimento que não vai trazer retorno para a comunidade local. Não existe essa clareza. Então veja, irmãos, o maior inimigo da igreja não está lá fora. O maior inimigo da igreja está dentro dela. Os falsos, os lobos, os mercenários. O maior inimigo da igreja não é o mundo, não é o comunismo. Hoje a gente vê muitos líderes de igrejas no Brasil colocando medo, falando do comunismo. Sim, o comunismo é uma maldição, é uma miséria. Combate o cristianismo, sim, mas o maior inimigo da igreja hoje não é o comunismo. O maior inimigo da igreja hoje não é o mundo, não é o diabo. O maior inimigo da igreja hoje é o joio, é o lobo, é o falso profeta, é o mercenário. Porque ele está dentro da igreja. Ele destrói a igreja de dentro para fora. Foi por isso que a igreja na Europa faliu. Foi por isso que a igreja nos Estados Unidos faliu. Eu estive na Europa 6 anos. Eu estive em uma reunião onde foi tratado a respeito do fechamento de várias congregações e onde foi decidido que haveria apenas uma igreja para atender uma região em um raio de 30, 40 quilômetros. Por quê? Porque entraram por esse caminho. E aí, irmão, chega uma hora que não se sustenta. Não se sustenta. Vai chegar um momento que nós veremos no Brasil, Deus tem misericórdia de nós, mas vai chegar um momento que, se não mudar, nós veremos no Brasil congregações sendo fechadas, porque não se sustenta. Não tem como. Nenhuma empresa, por mais saudável financeiramente que ela seja, se sustenta, tendo mercenários explorando ela, tendo lobo sugando ela. Uma loja não consegue mandar 30%, 40% do seu recurso para a matriz sobre o bruto, para depois tirar as despesas todas do local e sobrar um lucro. Não se sustenta. Só que parece que existe uma cegueira. Parece que existe uma coisa do mal. Para quê? Para que as pessoas não venham enxergar isso. E para que a igreja venha se autodestruir no Brasil. Que Deus tenha misericórdia, que Deus guarde o seu povo. Olha, eu me sinto muito à vontade para falar de um assunto como esse. Por quê? Porque tanto Jesus quanto os apóstolos falaram desses assuntos. E está aqui na Bíblia, para qualquer um ler. Não é um tabu, não é um assunto que a gente não pode tocar. Não, está aqui, ó. Basta você ler. Basta você ler. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus desperte a igreja brasileira. Nós temos bons exemplos. Exemplos de homens fiéis. Gunnar Wingre, Daniel Berg, os missionários suecos. Pastores que vieram dos Estados Unidos, da Suécia, de toda a parte do mundo e evangelizaram o Brasil. Por amor a Deus, por amor às almas. Não ficaram agarrados ao poder. Temos bons exemplos a seguir. Temos os apóstolos, temos a palavra de Deus, temos Jesus Cristo como exemplo para seguir. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Temos bons exemplos a seguir. Não precisamos copiar o errado.
Não precisamos valorizar o errado, vamos valorizar o que é certo, seguir bons exemplos. Deus abençoe a sua vida e a sua família.